Oi, gente! Passando aqui para deixar mais uma receita para vocês com conteúdo. Não é só receita, é receita e conteúdo na área de panificação. Então, se você gosta de pães recheados, e hoje eu falo especialmente do recheio de chocolate, eu te convido a assistir esse vídeo e aprender um pouco mais algumas técnicas que a gente pode desenvolver juntos. Esse pão, ele é um pão que, quando eu pensei na receita, eu pensei em momentos especiais, né, então eu classifiquei ele como um pão para momentos especiais. Então esse pão foi desenvolvido para o momento da Páscoa, mas ele encaixa perfeitamente no Dia das Mães, no Dia dos Namorados e em várias datas comemorativas que nós temos. Pão doce é um pão leve, é um pão saboroso e ele é um pão cheio de identidade. Por que eu falo cheio de identidade? Porque ele vai depender muito do recheio que você queira dar, né. Então eu dei um recheio de chocolate, eu coloquei um brigadeiro utilizando o chocolate 100%, que era justamente para agregar ainda mais sabor a este pão. Aqui na descrição você vai encontrar a quantidade de todos os ingredientes e vai poder acompanhar depois todo o processo, né. Eu sugiro que você anote os ingredientes e depois, junto comigo aqui assistindo o vídeo, você possa também anotar o passo a passo e assim você desenvolver os seus pães. Então, vamos para os ingredientes? Os ingredientes que eu utilizei nessa receita foram ingredientes bem comuns, né, não foram ingredientes, que nós podemos falar de difícil acesso, todos eles são de facílimo acesso. Você tem farinha de trigo, você tem leite, né, esse leite gelado, os ovos, fermento, açúcar, sal. Então, são todos os ingredientes que a gente encontra no nosso dia a dia. E aí, um detalhe especial, tá? Esse é um pão de quarentena, claro, é o momento que a gente está passando. Por isso que eu estou tentando trazer algumas receitas que vocês possam fazer tranquilamente na casa de vocês. Não são receitas trazendo ingredientes tão incomuns que, vou ter que procurar aquele ingrediente que a Andrea fez naquela receita. Então, podem anotar e de repente vocês já vão fazer aí com recheio variado, com sabores únicos, né? Que esse é o nosso objetivo aqui na panificação. Para começar, eu fiz a mistura dos ingredientes secos. Eu adicionei o açúcar, depois adicionei o fermento, né? Então, todos os secos eu fui adicionando levemente, né? Depois que eu coloquei esses ingredientes, eu fui airar a massa. Fui airar esses ingredientes secos, né? Fazer com que eles interagissem antes de eu começar o processo de hidratação. Isso é bom até mesmo quando você faz essa mistura de todos esses secos para poder iniciar a hidratação, é importante para não criar grumos e depois dificultar a sua sova. Então, sempre que você for misturar, faça essa interação antes de hidratar. Depois que eu fiz essa prévia de mistura dos ingredientes secos, eu fiz uma mistura do leite e do ovo, tá? Essa mistura do leite e do ovo, ou seja, diluir esse ovo com esse, poderia ser a água, poderia ser um suco, ia depender da parte líquida que eu iria misturar a minha massa. Eu gosto de diluir o ovo para não deixar a gema tão concentrada, porque isso dificulta muito depois a sova desses ingredientes, né? Porque às vezes ela deixa pontinhos amarelos na massa. Então é algo que para mim é indesejável. Então eu gosto de diluir o ovo antes de misturar, antes de inseri-lo a minha farinha. Então diluí, depois dei uma agitadinha, né, para deixar mais homogênea essa mistura do leite e da água. Não misturei todo o leite, tá, gente? Misturei parcialmente, só uma quantidade do leite e adicionei o ovo, tá? Esse ovo diluído eu adicionei à minha massa. Depois que eu fiz isso, eu peguei essa misturinha, coloquei na minha farinha, né, nos meus ingredientes secos e comecei a mistura, tá? Todo o processo eu fiz numa batedeira, mas você pode fazer tranquilamente, manualmente esse pão, tá? É uma massa que ela tem uma característica um pouco mais amanteigada, mas ela é tranquilíssima de solvar. Depois que eu adicionei, mexi com a própria colher, tá? Não mexi ainda com a batedeira, deixei a massa ficar tipo uma farofinha, para ficar bem homogênea mesmo, o processo de hidratação acontecer de um modo todo, né? Não ser apenas concentrado. E aí depois eu fui adicionando a parte líquida. Fui adicionando com a batedeira ligada. A mesma coisa você pode fazer manualmente. Pega, deixa aquela quantidade ali concentrada, né, de farinha,
vai colocando a água, o leite, no caso aqui, né, e vai misturando, deixando a massa bem juntinha, né. Vocês podem ver aí na foto da batedeira que a massa, ela tá bem unida, tá bem firme, né. E aí eu deixei sovar por mais ou menos 3 minutos. Nesse momento que eu iniciei essa sova aí por mais ou menos 3 minutos, eu queria uma interação total dos ingredientes, fazer com que esses ingredientes ficassem bem unidos, ficasse bem, com uma interação bem forte. Depois que eu fiz isso, eu percebi que os ingredientes estavam bem homogêneos, eu peguei e adicionei o sal. Esse sal, ele entra nesse momento e ele vai deixar a minha massa mais firme, né, vai deixar a minha massa mais juntinha. Quando ele deixa a massa mais firme, ela está sendo preparada para receber a manteiga que vem depois, tá bom? Então, adicionei o sal, continuei, deixei misturar só o tempo do sal diluir um pouco nessa massa e parti para a adição da manteiga. Fui adicionando aos poucos. Coloquei uma colher, deixei agitar, né? Porque quando a gente coloca a manteiga só de uma vez, gente, a massa vai ficando toda pegajosa, e aí eu gosto de fazer isso até mesmo na batedeira, para eu me policiar, sabe? Não cair naquele erro, não, aqui eu coloco e fica uma melequeira, né? E aí, como eu evito isso, eu peguei e fui colocando aos poucos, a mesma coisa manualmente. Vai colocando uma colher, sova, coloca outra colher, sova, e assim você vai dar tempo para a massa absorver. Nenhum processo na panificação, ele é instantâneo, tá? Isso é muito claro e é muito importante que você entenda isso. Não existe uma hidratação instantânea, não existe uma fermentação instantânea. Todo processo, ele é um processo mais lento, porque se tratam de ingredientes que têm características diferentes. Por exemplo, a manteiga não tem afinidade com a água. O amido, ele não tem uma interação tão direta com a água. Então, ele precisa de um tempo para absorver essa água. As proteínas precisam de um tempo para interagir com essa água, para depois nós começarmos uma nova etapa, uma nova inserção de algum ingrediente. Então, é todo um processo criterioso e que merece ser respeitado, tá? Então, por isso que a manteiga eu gosto de colocar lentamente. Lembrando que o sal, ele entra antes da manteiga, tá? O sal entra antes da manteiga. E é importante que obedeça a isso, porque o sal estrutura a massa, para a massa depois receber uma quantidade elevada de manteiga. Então, fui adicionando a massa, né, essa manteiga, e a massa foi ficando mais maleável, claro, né? A manteiga, ela tem essa capacidade de tornar a massa uma massa mais úmida, né? A umidade aumenta ali naquele meio, e eu percebo que a massa vai ficar muito mais maleável. E essa quantidade de manteiga foi suficiente. Só que existe um processo aí diferenciado, né? Existe um processo nesse momento, que eu peço a atenção total de vocês. É um pão que eu quero sabor. Eu quero que a pessoa coma e tenha a sensação de estar comendo o melhor pão do mundo. E o que agrega essa qualidade tão superior a um pão? A fermentação. Eu posso estar utilizando os melhores ingredientes do mundo, mas se eu não souber trabalhar a fermentação, o meu pão não vai ter o sabor que eu quero. Eu posso estar utilizando os piores ingredientes, uma farinha que não é de qualidade, mas se eu souber e se eu utilizar a técnica correta para fermentar aquela minha massa, eu posso alcançar sabores que a pessoa vai dizer, poxa, mas eu nem acredito que você fez isso com essa massa tão comum e tudo. As pessoas classificam pães de qualidade com ingredientes super superiores, e nem sempre é. Às vezes é simplesmente a técnica utilizada. Então, o que eu fiz? Peguei, moldei essa massa toda, né, deixei ela como uma trouxinha, uma bolinha, e deixei ela fermentar por 30 minutos. Coloquei dentro de um recipiente plástico, tampei e deixei fermentar por esses 30 minutos. Quando ele fermentou pelos 30 minutos, olhem como ficou a massa. A massa ficou muito mais elástica. Ficou com um aroma incrível, porque tem manteiga, tem leite, tem vários ingredientes envolvidos ali naquele processo fermentativo. E aí eu fui para a modelagem do meu pão, sem agredir a minha massa, tá? Quando eu falo sem agredir, não vão chegar com força total, a massa está delicada, tá? Eu já trabalhei o glúten já foi expandido. Não deixem fermentar mais do que 30 minutos, porque uma massa, quando ela se expande de uma forma muito intensa, por exemplo, o meu pão cresceu, ficou maravilhoso, às vezes isso é muito prejudicial de acontecer, né? Quando eu tenho uma massa que ela vai sofrer 2 fermentações, então essa é a primeira fermentação.
Eu não posso deixar que isso aconteça de uma forma exagerada, porque uma massa, quando ela cresce muito, né, quando ela expande muito, ela tende a deixar o glúten mais fragilizado. Então, fragilizei nessa primeira fermentação, ela vai para a segunda já prejudicada e meu pão pode não crescer. Ou então, se crescer, como o glúten vai estar prejudicado, né, ele vai acabar, como o glúten está prejudicado, ele pode acabar sentando. Sabe aquele pão que senta? Pois é, pode acontecer isso com o nosso pão. Então, trabalhei 30 minutos de fermentação, eu vou depois modelar o meu pão, né, de acordo com o formato que eu quero, porque o glúten está bem desenvolvido. Eu abri a massa como um disco de pizza e fui fracionando. Eu fiz para essa quantidade de receita, eu fiz 2 tipos de pães. Vou colocar para vocês o resultado dos 2 pães que eu fiz com formatos diferentes. Então, esse espiral, eu abri a massa como um disco de pizza e passei o meu brigadeiro, né? Passei o meu brigadeiro com a mão mesmo, porque achei aquela massa tão delicada, uma massa tão incrível, que eu peguei e falei, não quero comprometer nada, quero paz para essa massa. Peguei com a minha mão mesmo, fui passando o chocolate delicadamente, e depois eu enrolei a massa como um rocambole, né? Depois que ela estava toda lambuzada de chocolate, enrolei a massa como um rocambole e organizei na minha forma. Deixei ela na minha forma bonitinha. Um detalhe importante: eu peguei a ponta da massa e dobrei, porque eu não queria que o chocolate vazasse, que ficasse deformado. Então, eu peguei e fechei bem as pontinhas e coloquei elas para baixo, tá? Porque quando ele crescesse, o rocambole, como fica o espiral, né, aberto, o chocolate poderia escorrer, ia ficar uma melequeira. E eu queria tudo bem fechadinho. Fechei tudinho, deixei ele fermentar, fermentou por mais ou menos 30, 40 minutos, pincelei, detalhe do pincelar aí, que eu chamo a atenção de vocês, tá? Eu não gosto de pincelar pão com ovo, porque eu não suporto o cheiro de ovo na superfície de pães. Então, como é que eu faço em alguns pães? Eu faço preparadozinho de leite em pó, açúcar e água. Misturo bem e pincelo. E coloco no forno para assar, nesse momento. Pincelou, imediatamente forno. E depois que ele assou, ele esfriou, eu peguei e cobri de chocolate. Né? Eu cobri de chocolate porque eu queria que as pessoas soubessem que esse pão, ele era de chocolate. E depois, quando cortado, vocês vão perceber que a massa ela está totalmente airada, ela está uma massa com uma cor, um amarelo levemente. A minha manteiga era uma manteiga muito amarela mesmo, né? Ela veio, essa manteiga veio com essa característica aí. Mas se você utilizar manteiga e um ovo caipira, por exemplo, com certeza a cor desse espiral vai ficar incrível também. Depois que esfriou, que nós fizemos o corte, nós fomos para a parte mais difícil, né? Foi provar esse pão. Então, para você que ama pão doce, ama pão de chocolate ou ama pão recheado, essa é uma dica muito legal para que você possa desenvolver essa massa. Ela é uma massa que, apesar dela ser muito maleável, ela aguenta recheios moles, né, recheios hidratados. Então, você pode fazer com aquele doce que você gosta. Você pode fazer com aquele creme. André, eu não quero fazer doce, eu quero fazer salgado. Eu posso? Pode. Ele também vai ficar muito bom salgado. E aí você vai preparando esse pão e trazendo novidades aí. Às vezes você pode fazer a mesma massa com formatos diferentes. Vocês podem acompanhar o resultado dos meus 2 pães com formatos diferentes, né? Ou então pode fazer simplesmente somente a massa, que ela também fica muito saborosa pelo fato de se tratar de uma massa amanteigada. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta o nosso vídeo, deixe seus comentários e, se possível, compartilhe com seus amigos também para que ele conheça um pouco do nosso trabalho e a gente possa compartilhar essa arte de fazer pães. Muito obrigada pela presença de